Olá! Neste vídeo falaremos sobre o índice CPK de capacidade do processo. Para avaliar a capacidade do processo, nós fazemos a relação entre a variação da especificação do processo, o limite tanto superior quanto inferior, e a gente compara com a variação do processo. Então, no índice conhecido como CP, a gente tem a variação permitida do processo, menos LSL, sobre a variação encontrada do processo. Então, a gente assume que o desvio padrão é a medida do processo, e pela distribuição normal, a gente tem que 99,8% dos dados estão entre mais ou menos 3 desvios padrão do meio do centro do processo. Então, a variação que ocupa quase todos os dados é 3 para cima e 3 para baixo, que dá 6 desvios padrão. Porém, a gente tem nesse índice CP, a gente está subentendido como premissa que o processo está centralizado. Então, o centro do processo está no centro da especificação definida. Porém, a gente pode ter casos onde o processo tem uma baixa variação, mas ele está descentralizado. Então, o centro pode estar bem diferente do que foi especificado. E o que a gente inicialmente pode acreditar, pode calcular como sendo um processo que é capaz de atender às especificações, talvez não seja. Então, para isso, a gente vai ter um outro indicador de capacidade do processo. O indicador CPK de capacidade do processo leva em consideração o processo não ser necessariamente centralizado. Então, ele segue essa fórmula, mas qual que é a intuição dela? A intuição dessa fórmula parte da seguinte ideia. Nós temos a especificação da variação do processo, o limite superior e o limite inferior, e a gente vai calcular a metade da distribuição. Então, caso a distribuição esteja deslocada para o lado superior, a gente tem a média do processo e a especificação superior. Então, o que a gente vai ter nesse caso? Qual que é a variabilidade permitida? Vai ser o mínimo entre a distância entre a média e o limite superior, ou a média e o limite inferior. Aqui nesse caso, a gente está muito mais próximo do limite superior. Então, vai ser, aqui vou colocar CPK, seria o limite superior menos a média. E a gente quer saber metade dos dados, o quanto que eles estão, qual que é o risco de cair fora da especificação. Antes a gente trabalhava com todos os dados, agora só metade. Então, se 6 desvios padrão ocupavam abrangiam quase toda a distribuição, para abranger a metade superior são 3 desvios padrão para cima, para esse caso. Caso os dados estejam deslocados mais próximos, vou colocar aqui linha, mais próximos do limite inferior, o CPK seria a diferença entre
a média e o limite inferior, a média encontrada e esse limite inferior, e comparar com a variação de metade dos dados. Então seria 3 sigma. E juntando esses dois casos, a gente vai ter que o CPK vai ser o mínimo entre, se o limite estiver próximo do superior ou se estiver próximo do inferior, da especificação inferior, sobre 3 sigma. Dessa maneira, a gente abrange os dois casos. Então, se for próximo do limite superior, ele vai calcular esse valor, vai considerar essa parte, que vai ser o menor distância. E se for mais próximo do limite inferior, nós temos esse caso que seria considerado. Agora vamos considerar um exemplo de um processo que a gente obteve uma amostra e mediu que a média desse processo é 41,5 e o desvio padrão é 92. E os limites especificados para esse processo, o limite superior é 47 e o limite inferior é 39. Então, se a gente calcular tanto o CP quanto o CPK, nós teríamos o seguinte: para o CP, a gente tem a variação permitida, que é 47 menos 39, sobre o desvio padrão de todos os dados, 6 sigma, que na verdade seria 6 vezes 0,92. E fazendo as contas, a gente tem que o processo vai ter aproximadamente 1,4 de índice CP. Ou seja, a variação estabelecida é maior do que a variação encontrada. Ou seja, o processo estaria atendendo aquilo que foi especificado. Então aqui a gente está assumindo que o processo está centralizado. Porém, se a gente calcular o CPK, a gente tem que o mínimo entre a diferença entre o valor do limite superior menos a média, então 47, vou colocar aqui os valores, 47 menos 41,5, ou a diferença entre 41,5 menos o limite inferior, 39. Isso sobre 3 vezes 0,92. Então a gente tem que vai ser o mínimo entre 2,5 ou 5,5 sobre 2,76. Então o menor valor é 2,5, então seria 2,5 sobre 2,76, que dá aproximadamente 0,9. Ou seja, para o indicador CP, o processo é capaz de atender às especificações estabelecidas. Porém, quando a gente considera que o processo pode não estar centralizado, o que é o caso, o processo não é capaz de atender às especificações estabelecidas. Nesse caso, o processo está, vou colocar aqui 41,5 e 47, e aqui 39. A gente tem os limites estabelecidos, porém os dados
aqui eu vou colocar um pouquinho rompendo. Se estivesse centralizado, que seria a premissa do índice CP, o processo estaria atendendo o que é especificado. Porém, como ele não está centralizado, o processo está... A variação encontrada em metade dos dados não atende, é maior do que a variação entre o limite entre a média dos dados encontrados e a especificação.